Então, pessoal, no ano de 1917, a gente vai ter aí um movimento a partir dos membros mais conservadores da Duma, né, que eram os chamados mencheviques. Eles vão pressionar até que o czar Nicolau II abdique, ou seja, ele deixe o trono. Né? E aí eles logo assumem o governo na Rússia. E quando eles assumem, a gente fala que é um governo provisório. Eles começam a tomar algumas medidas importantes, né? Eles se preocupam aí, a questão de perdoar os que participaram do movimento, né? Eles têm algumas medidas sociais que também são importantes, mas uma das coisas que a população muito aguardava não aconteceu de fato. A população queria que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial e queria também que uma reforma agrária fosse feita. Isso não aconteceu. Então, mas sabendo dessa fragilidade do governo dos mencheviques, um importante líder também do Partido Operário Russo, né, só que lá daquele outro grupo que eu falei com vocês, né, dos bolcheviques, o nome dele é Vladimir Lenin. O Lenin volta para a Rússia e começa a articular, né, para que ele consiga tomar o poder e implementar as mudanças que ele pretendia. Então ele lança um documento que foi chamado de Teses de Abril. Nesse documento ele falava sobre as intenções, o que ele pretendia caso ele chegasse ao poder na Rússia, né? Então ele falava da retirada da Rússia da Primeira Guerra, de uma maior atenção para as populações necessitadas, a questão da reforma agrária. Sabe qual que era o lema que o Lenin tinha, né, que estava lá nas Teses de Abril? Era pão, paz e terra. Então o que ele estava prometendo? Alimento para todo mundo que tinha fome, terra para quem não tinha e a paz, que significava a retirada da Rússia, né, da Primeira Guerra Mundial. Então essas medidas foram muito importantes e elas contribuíram para que o Lenin de fato conseguisse chegar ao poder, né? Então ele vai chegar ao poder em outubro e aí uma série de reformas vão acontecer na Rússia, né? Reformas que eram esperadas já pela população há um tempo. Então, como os bolcheviques, eles expressavam uma série de mudanças, né? Eles falavam dessas mudanças, quando eles assumiram o poder, era isso que as pessoas esperavam. Então é interessante comentar com vocês, eu não sei se vocês conhecem, né, já viram aí nesse contexto qual era o símbolo mais importante do comunismo, né? Como eles diziam que eles representavam os trabalhadores, o símbolo era uma foice e um martelo, né? Justamente fazendo uma referência ao trabalhador, que é o camponês, e ao operário russo. Né? Então, logo que os bolcheviques, né, aí a liderança era do Vladimir Lenin, chegaram ao poder, uma série de reformas foram feitas. A primeira coisa que eles fizeram, retirar a Rússia da guerra. A Rússia assinou um tratado com a Alemanha, teve que perder territórios para fazer esse tratado, mas aí ela sai da guerra. E aí eles vão fazer reformas, né? Eles vão confiscar os bens da igreja, vão estatizar as empresas, vão fazer reforma agrária, uma série de mudanças vai ser feita por Lenin e o seu governo. O problema, gente, é que essas mudanças elas foram bem vistas por uma parcela da população, né, que ficou bem interessada, mas muitas pessoas não ficaram satisfeitas. Quem eram elas? Aqueles membros conservadores dos mencheviques, pessoas que ainda defendiam a monarquia, alguns generais do exército, né? Tinha um grupo que não ficava satisfeito. Então eles começam a fazer oposição ao governo do Lenin. E essa oposição acaba fazendo com que a Rússia entre numa guerra civil. O que é uma guerra civil, gente? É uma guerra que acontece dentro do país, né? Então, dois exércitos vão se formar na Rússia. De um lado, o Exército Vermelho, que era o exército dos bolcheviques, liderados pelo Vladimir Lenin, e de outro lado o Exército Branco, que era o exército dos mencheviques, monarquistas, exército, né, que eram os mais moderados. Essa guerra foi muito sangrenta, gente. Nós tivemos aí um período muito pesado na história da Rússia, mas ao final da guerra, adivinha quem ganhou? Imagina? Quem ganhou foi o Exército Vermelho, né? E isso fez com que o poder do Lenin se consolidasse ainda mais, certo? Então ele pôde continuar um tempo no poder, fazendo suas reformas, né, que eram pretendidas. Para isso ele teve que tomar algumas medidas importantes. Uma das medidas econômicas que ele tomou foi chamada de comunismo de guerra, né, em que ele confiscava aí a produção das propriedades para ajudar a fortalecer tanto o exército, né, quanto o regime revolucionário russo diante daquela guerra civil, né? Aquele sonho comunista de igualdade, ele durou um tempo, né? Mas quando Lenin morre, algumas questões vão acontecer aí, né? Ao contrário daquilo que se sonhava. Por quê? Quando Lenin morreu,
o governo da Rússia ele foi ser disputado entre dois homens que foram companheiros do Lenin em outro momento. Um deles era o Stalin e o outro era o Trotsky. O Stalin acabou vencendo aí essa disputa, né? E ele vai assumir o poder na Rússia. Só que quando ele assume o poder, gente, ele assume de uma maneira muito autoritária. Então, a Rússia ela vai vivenciar uma ditadura completamente diferente daquilo que o comunismo propunha, daquilo que eles pretendiam, né? Então, a Rússia vai viver um regime bastante violento e muito duradouro, né? Um regime que até a presença de campos de concentração foi muito comum. O Stalin mandava os opositores para trabalhos forçados em campos de concentração, né? Fala-se que o número de mortos nos campos de concentração, né, russo foi maior do que o número de mortos nos campos de concentração alemão. E o que acontece, gente, assim, que chama muita atenção? Lembra do Trotsky que eu falei, né, que competiu aí com o Stalin pelo poder? Ele começou a escrever uma biografia não autorizada do Stalin, né, querendo contar aí os problemas dele. E aí o Stalin manda matar o Trotsky, só para a gente ter uma ideia, né, desse autoritarismo que a Rússia foi vivenciar nesse contexto. Durante o período que Lenin ainda estava no poder, né, antes dele falecer, porque ele adoeceu, né, a Rússia ela se transformou, né, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é quando a gente tem a união de vários outros países, né, que vão seguir o regime comunista. Então eles fazem parte de um grande grupo, né, formando o que a gente hoje chama, né, quando vai se tratar desse período, de URSS, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Afirmando, né, reafirmando aí que o governo do Stalin então, ele foi muito violento, né, que ele perseguiu todos os opositores, inclusive pessoas que antes estavam no mesmo partido que ele. O Lenin só não foi atacado por Stalin porque ele já tinha morrido antes de Stalin chegar ao poder, né? E o que a gente sabe é que a Rússia vai ter um crescimento muito grande. Na Segunda Guerra Mundial a gente tem a participação da Rússia também, né? Mas vai chegar um momento aí, né, da Guerra Fria, que vocês vão estudar mais na frente, em que a Rússia vai acabar se fragmentando novamente. Bom, mas isso é assunto para as próximas aulas. Então, na aula de hoje, o nosso assunto é esse. Eu espero ter ajudado um pouco, né, para que vocês possam fazer as atividades, tá bom? Um abração, até a próxima. Estou morrendo de saudade de vocês e só quero deixar um recadinho, gente. Faça tudo com bastante atenção, não percam tempo, não. São essas atividades que nós estamos fazendo agora que vão comprovar a nossa carga horária lá na frente. Então, isso vai ajudar muito, tá bom? Conto com vocês. Até mais.